Queridos irmãos e irmãs, as leituras do terceiro domingo da Páscoa, elas têm o poder para isso, né? De provocar em nós um questionamento. E agora, o que vem depois da Páscoa? Nós celebramos vivamente pela Sagrada Liturgia na Semana Santa o mistério central da nossa fé, não foi isso? A paixão, morte e ressurreição. A vigília pascal, o ápice do ano litúrgico, celebramos a Páscoa de Jesus, solenemente. E aí veio o domingo da Páscoa, a grande alegria do ressuscitado invadiu os nossos corações. Mas o que vem, meu irmão, minha irmã? O que fica no coração após a celebração da Páscoa, naqueles que creem? Será que nós vamos voltar para a mesmice de antes? Ou seja, uma caminhada, uma vida sem sentido? Ou nós somos convidados a renovar todos os dias aquela alegria que invadiu o nosso coração no domingo da ressurreição de Jesus e que mudou a nossa vida? Interessante esse episódio do Evangelho. Como nós bem conhecemos os discípulos de Emaús, só São Lucas tem esse episódio, os outros evangelistas não têm. E nós podemos tirar uma mensagem, aliás, várias mensagens muito bonitas deste episódio pascal. Jesus já havia ressuscitado, mas esses dois discípulos, um chamado Cleófas e o outro anônimo, não sabemos o nome, estavam caminhando, retornando para Emaús, vindo de Jerusalém entristecidos, de cabeça baixa, desanimados, sem aquela motivação para a vida, sem um ânimo. Estavam, como nós ouvimos do texto, São Lucas faz questão de frisar, eles estavam conversando entre eles, mas sem sentido, um caminhar totalmente perdido e desorientados. E Jesus de propósito se aproxima deles, ou seja, na nossa caminhada, na nossa peregrinação nessa terra, muitas vezes marcada por essa sensação de desânimo, de frustração, de desmotivação, quem que aparece? Quem que caminha conosco? Quem que se faz presença para nos motivar a não desanimarmos na nossa caminhada? Jesus. Mas muitas vezes nós também não percebemos a presença dele, como esses dois discípulos não reconheceram de imediato quem era Jesus, mas Jesus estava lá. O que vocês estão conversando pelo caminho? Pergunta Jesus a eles. E eles, com um deles chamado Cleófas, com o rosto triste, desfigurado, disse a Jesus respondendo: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Jesus, de propósito: o que foi que aconteceu? E aí então Cleófas vai apresentar o motivo da tristeza, daquele desânimo, daquela dor no coração. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Então Cleófas começa a narrar Jesus nos seus prodígios, na sua autoridade, nos seus milagres, aquele homem prodigioso que exercia diante do povo uma autoridade que ninguém jamais viu. Mas aí, continuando a fala, ele vai dizer: nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí explicita o motivo do sofrimento. Olha, crucificaram e mataram a esse Jesus, cuja autoridade todos nós ficávamos admirados. E aí vem, meu irmão, minha irmã, eu queria que você
destacasse agora comigo essa fala. Aí vem o motivo principal do sofrimento e do desânimo daqueles homens. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Vocês perceberam qual foi aqui a causa principal da tristeza daqueles 2 discípulos? Claro que eles apresentaram a morte de Jesus, a crucifixão de Jesus, mas esse não foi o motivo principal do sofrimento. Qual foi, Padre? A decepção que eles tiveram de Jesus. Nós esperávamos que ele fosse nos libertar, mas fracassou. Morreu, foi derrotado, morreu crucificado. Nós esperávamos que ele fosse nos libertar do jugo do Império Romano, que nos oprime, mas ele morreu, foi derrotado. Essa libertação aqui que eles estão citando, não é a libertação que nos veio de fato pela morte de Cristo, nos libertando do poder do demônio, do inferno, da morte eterna. Não, eles estavam esperando uma libertação temporal, ou seja, material. Jesus iria liderar a revolução na qual o povo, o Império Romano iria ser sucumbido e derrotado por Jesus, e todos aqueles que estavam bem próximos de Jesus iriam ser privilegiados, beneficiados, iriam ganhar muitas custas de Jesus. Olha só, meu irmão, minha irmã, o que se passava na mente daqueles homens incrédulos, né? Por isso que Jesus, logo depois, quando eles ainda afirmaram, as mulheres viram o túmulo vazio, nos deram um susto, disseram que o corpo não está mais lá, que ele ressuscitou, mas ninguém viu mais ele. E aí qual foi a puxada de orelhas que Jesus dá a eles? Bem puxada, né? Uma puxada bem merecida. Como vocês são burros, porque sem inteligência é burro, né? Vocês são burros e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não estava já prescrito que o Filho do Homem, o Cristo, deveria passar por tudo isso? E depois, vencedor da morte, libertar vocês do jugo da escravidão, do pecado? Mas vocês não entendem, né? E aí, pacientemente, Jesus começa a explicar todo o sentido da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte de cruz, até chegar à ressurreição. De que forma? Pelo poder da palavra, das Escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas. E aí o coração daqueles homens foi modificando, começou a arder, e algo de novo começou a surgir naqueles homens entristecidos. Chegando na aldeia, Jesus fingiu que ia adiante. Não sabiam ainda quem era Jesus. Fica conosco, Senhor, fica aqui conosco, a noite vem chegando. Fizeram esse pedido, mas o coração já estava modificado. E Jesus entra para ficar com eles, senta-se à mesa, pega o pão, abençoa, parte e distribui o pão. E aí os olhos dos discípulos incrédulos se abriram, ou seja, eles reconheceram Jesus. Quem era aquele peregrino? Jesus na frente deles, através do sinal do pão. E aí Jesus desaparece. Ah, meu irmão, minha irmã. E aí eles reconheceram, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Então vejam, o sentimento agora é outro. O entusiasmo, a alegria, a motivação, tanto é que eles imediatamente voltaram para Jerusalém para dizer aos outros apóstolos: Jesus está vivo, é o Senhor, Ele apareceu a nós, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ou seja, meu irmão, minha irmã, voltaram pelo mesmo caminho,
mas com um coração totalmente diferente. E o que fez a mudança do coração? A experiência pascal, com Jesus ressuscitado. Os olhos se abriram, significa o entendimento. Agora nós entendemos por que Jesus teve que passar por tudo isso, livre e voluntariamente, para nos dar a libertação, a verdadeira libertação. O jugo que nos oprimia, o poder do inferno, a morte, o pecado, nós somos libertos e Jesus está vivo e é o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o que então, volta àquela pergunta que o padre fez no início, né? O que fica depois da Páscoa? Fica esta alegria, fica esta convicção de que Jesus morreu uma vez por todas e ressuscitou para sempre. Então, sempre agora é Páscoa para nós, sempre é ressurreição. A partir da vitória de Jesus, não há mais o que temer. Quantas vezes estamos caminhando tristes pelas dificuldades da vida, vem as tribulações, vem os problemas, ninguém está isento disso, você sabe muito bem. De repente você está passando agora por uma situação difícil, mas meu irmão, minha irmã, uma única notícia pode transformar a nossa vida e a nossa caminhada. Jesus está conosco, caminha conosco, está vivo, ressuscitado, e a graça dele me basta para que eu possa, confiando nele, enfrentar as minhas dificuldades, as minhas tribulações, as provações da vida. O nosso caminhar tem que ser diferente. Não pode ser marcado pelo sofrimento, ou pelo desânimo, ou pelo desespero, como se Jesus estivesse morto no sepulcro. Não, a fé do cristão, ela se baseia numa certeza, numa convicção que Jesus está vivo. E a gente termina só falando para vocês, não é? A postura de São Pedro e dos outros apóstolos no dia de Pentecostes, na primeira leitura. Viram o entusiasmo deles? O Espírito Santo desceu em Pentecostes e eles já estavam lá, falando para todos que Jesus estava vivo, que Jesus é o ressuscitado, o Senhor, que a morte não pôde dominá-lo, ele é o vencedor, o ressuscitado. E na segunda leitura, o mesmo apóstolo Pedro encoraja os batizados, que foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, a permanecerem firmes e inabaláveis na fé. É esta, meu irmão, minha irmã, a notícia maravilhosa que deve permanecer no nosso coração. Por fim, respondendo à pergunta, o que fica, padre, depois da Páscoa? Fica a experiência com o ressuscitado. Fica para não sair mais do coração, que Jesus está vivo e é o Senhor da nossa vida. E nós devemos anunciar ao mundo, na alegria do Evangelho, dando testemunho de que nós cremos que o nosso Deus é vencedor, que todos aqueles que estiverem firmes com Jesus também vencerão com Ele para toda a eternidade. Deus continue abençoando o nosso tempo pascal, que nós continuemos vivendo, sobretudo na Eucaristia, que é o sinal mais evidente da Páscoa de Jesus, que Ele está vivo no meio de nós.